Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e saiu uma matéria exclusiva sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, entrevistando o Tom Holland. A revista IDW publicou agora essa matéria, onde o Tom Holland falou pela primeira vez sobre o Alfred Molina, um dos vilões aí vindos do multiverso, falou sobre o fim da franquia e algumas coisas ali que podem ser comprometedoras, tá? Então vamos fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, e aí eu aproveito para te perguntar também, depois que você assistir esse vídeo, depois você me conta o que você achou dele, se você achou o formato legal ou o quê, porque eu quero fazer aqui, ler a notícia, ó, juntinho com você, direto da fonte, Loquias, direto da fonte, e nós vamos interpretando o que ele vai dizendo na matéria. Vou abrir aqui, ó. Essa aqui é a notícia original. Tom Holland se abre sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e sobre enfrentar o Alfred Molina, que é o ator que interpreta o Dr. Octopus. Interpretou lá na trilogia clássica, né, do Homem-Aranha com o Tobey Maguire e vai interpretar agora novamente no novo filme do Homem-Aranha, né? Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Deixa eu já te pedir para se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui, para ficar informado do mundo de super-heróis. Eu adoraria ter a sua companhia aqui com a gente. E também porque a gente vai mergulhar nisso aqui e eu não vou lembrar de pedir para se inscrever depois. Então vamos embora. Tom Holland fez um novo amigo no set de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ou será que fez um novo inimigo? O ator de 25 anos se vestiu para o seu terceiro filme como Homem-Aranha e dessa vez com a identidade do Peter Parker indo a público, depois de Homem-Aranha Longe de Casa. Enquanto o Peter Parker tenta retomar o controle da própria vida, ele se encontra encontrando inimigos, ele se encontra enfrentando inimigos familiares, incluindo o Dr. Octopus do Alfred Molina. É muito engraçado, porque olha só, nessa matéria eles já entregaram, de certa forma, oficialmente, que vai mesmo haver um sexteto sinistro, porque rolaram pistas disso no primeiro trailer do filme. Opa, deixa eu mexer aqui no microfone. Beleza, teve pistas disso no primeiro trailer, né? Teve lá a bomba do Duende Verde, mas a gente não sabia se ia ser um novo Duende Verde. A gente não sabia se ia ser um novo Duende Verde ou se ia mesmo ser o dos outros filmes. Assim, nós sabíamos através de vazamentos, né? Mas não oficialmente. Aqui eles estão dizendo inimigos familiares. Ou seja, os vilões que vão reaparecer de fato vieram de outros filmes. Tá aqui, mais uma confirmação disso aí, de uma fonte muito confiável, né? Mas enfim, incluindo o Alfred Molina, o Dr. Octopus do Alfred Molina, reprisando o seu personagem do filme de 2004, o Homem-Aranha 2. O Tom Holland, que não começou a atuar como Homem-Aranha até 2016, ficou louco com a presença do veterano Alfred Molina, chamando ele até de uma das suas pessoas favoritas com quem já trabalhou, olha só. E o Tom Holland continua dizendo o seguinte, hein? Foi muito divertido assistir ele se adaptar à nova tecnologia. Quando ele fez o filme lá em 2004, né? As armas do os braços do Dr. Octopus eram reais, né? Eram feitos, controlados por pessoas e tal. E quando eles filmaram Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, era tudo efeitos especiais, era tudo computação gráfica. Então foi muito legal ver ele reviver a experiência e também reaprender a fazer aquilo todo. Bem bacana essa. E isso aqui, vale dizer, é a primeira vez que o Tom Holland fala abertamente sobre a presença do Alfred Molina no filme. Ou seja, a presença de uma pessoa que confirma o multiverso sendo explorado nessa produção. Aí a matéria continua aqui. Essa mistura de passado e presente é chave para Sem Volta Pra Casa, que vai estar nos cinemas dia 17 de dezembro. No Brasil é dia 16, eu acho. Apesar do ator não ter revelado detalhes exatos da trama, o trailer do filme deu pistas para alguns crossovers em potencial.
misturando elementos de ambos os filmes, do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. Olha só, até a Entertainment Weekly tá botando fé no Aranhaverso. Olha só. Claro que eles não estão falando aqui exatamente que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield vão aparecer, mas sabe aquele meme do cara dos aliens? Não tô dizendo que é alien, mas são aliens. Então, não tô dizendo que os atores vão aparecer, mas eles vão aparecer. É uma parada dessa. Para Tom Holland é uma oportunidade de homenagear diferentes versões do personagem, enquanto também leva o seu Peter Parker para uma nova direção. E ele continua aqui. O Tom Holland falando aqui, né? No primeiro filme, o diretor John Watts e eu estávamos meio que perdidos. Nesse aqui, nós todos nos sentimos muito confiantes. Então, podemos relaxar. E realmente nos divertimos muito nesse aqui do que nos divertimos nos outros dois filmes. Em Sem Volta para Casa, o Peter Parker tá tentando... Aqui é a revista falando já, né? Em Sem Volta para Casa, o Peter Parker tá tentando lidar com a sua nova fama, a escola e o seu relacionamento com a MJ, ou a Michelle, interpretada pela Zendaya. E ele vai procurar a ajuda do Benedict Cumberbatch, interpretando o Doutor Estranho, para uma solução mágica. E, inevitavelmente, sem querer, iniciando uma cascata de problemas que ameaçam o universo. Adicionando portais místicos e feitiçaria a Homem-Aranha, que normalmente é um personagem mais pé no chão, permitiu a Tom Holland e a John Watts serem mais inventivos do que nunca. E o Tom Holland diz que as cenas de luta vão ser muito mais viscerais e com muito mais combate mano a mano. O que é bem interessante, hein? Que é bem interessante. Esse lance do filme ter mais combate mano a mano, eu acho que também tem muito a ver com o fato do os vilões, no caso, de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, serem porradeiros, poderem aguentar porrada mesmo. Porque no primeiro filme, o Homem-Aranha de Volta ao Lar, era um Homem-Aranha contra o Abutre. Então não é como se ele pudesse descer a porrada no Abutre, porque o Abutre era um cara normal, né? Só que tinha asas. E no caso de Homem-Aranha Longe de Casa, era o Mistério, que criava ilusões. Então o Peter Parker não teve um momento de trocar porrada com o Mistério. Inclusive, esse lance de ter bem mais porrada, né, de ter muita mais ação mano a mano, pode se encaixar com uma coisa que nós estamos especulando bastante. No vídeo que eu soltei ontem aqui no canal, eu até conversei sobre isso, que quando os outros Homens-Aranha chegarem no filme, eles têm que entrar em confronto, eles têm que lutar entre si. Então, pode ter a ver com isso que ele está falando. Um Homem-Aranha contra o outro, pode apostar, muito soco, muito chute, esse tipo de coisa assim, vai ser bem legal de ver. Aí a matéria continua, e aqui a gente vai chegar nos momentos tensos, hein? Sem Volta para Casa marca o terceiro filme solo do Homem-Aranha com Tom Holland. E do lado da história, o ator chama ela de uma conclusão para sua trilogia, finalizando a narrativa que ele e o diretor John Watts começaram lá em 2017 no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. Pô, sério mesmo, aí rola tudo, rola obra aqui. Nossa, começa a furar as coisas. Vamos continuar aqui, vai dar certo. Olha só o que o Tom Holland fala. Nós estávamos todos tratando Sem Volta para Casa como o fim de uma franquia, vamos dizer assim. Vale dizer, eu vou continuar aqui no que ele disse na entrevista para Entertainment Weekly, mas vale dizer que, teoricamente, Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa é o último filme do contrato do Tom Holland para viver o Homem-Aranha e também da Zendaya e também do Jacob Batalon, que são a MJ e o Ned Leeds. Ou seja, teoricamente, pelo que a gente sabe, esse é o último filme deles. Eles não assinaram um novo contrato. Porém, o próprio Tom Holland disse em outras entrevistas que ele não está preocupado com isso. Ele sabe que a Marvel Studios e a Sony Pictures estão muito melhores resolvidas agora. E se elas decidirem fazer um novo filme do Homem-Aranha com ele,
elas podem chegar a um novo acordo e fazer isso. Nós já conversamos bastante sobre isso no canal. Vou te pedir mais uma vez para se inscrever, caso você seja novo por aqui, porque se você fosse inscrito, fosse da família Loquia, você já estaria por dentro dessa história toda. Inclusive, um grande abraço para você que é da família Loquia, que está sempre aqui me apoiando, está sempre acrescentando ao meu conteúdo aqui nos comentários e tudo mais. Mas vamos continuar aqui, isso que ele está dizendo, porque, eu acho que se nós fôssemos sortudos o suficiente para mergulhar nesses personagens de novo, vocês iriam ver versões bem diferentes. Você entendeu? Você tá entendendo o que ele disse aqui? Se por acaso tiver uma continuação para Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa, nós veríamos versões bem diferentes desses personagens. Isso se encaixa com o que eu falei no vídeo de ontem, que o fim desse filme deve transformar esse Peter Parker, o Peter Parker do Tom Holland. Faz todo sentido, se tiver uma continuação, ser tudo diferente, porque esse filme, de fato, vai mudar as coisas pra ele. Vai tornar ele o Homem-Aranha que sabe o peso de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu recomendo demais você assistir o meu vídeo de ontem, caso tenha perdido, pra entender isso que eu tô falando. Vamos continuar aqui o que ele tá dizendo. Não seria mais a trilogia de Volta ao Lar. Nós teríamos que dar a isso algum tempo e tentar construir algo diferente e com um tom. Pai, e com uma mudança de tom nos filmes. Ou seja, se for ter uma continuação, eles teriam que parar e pensar e construir algo novo. Se isso acontecer ou não, ele está dizendo, eu não sei. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei. Mas nós estávamos definitivamente tratando Sem Volta para Casa como se fosse um final. E nós sentimos isso, sentimos esse final. Eu vou fazer um comentário sobre isso daqui a pouco. Não, vou fazer agora. Porque eu acho, eu já até comentei em outros vídeos aqui, que talvez... aqui eu nem falei das novas imagens, ó. Imagem nova. Nessa imagem nova aqui tá o Peter pulando com a Mary Jane da ponte, que apareceu no trailer, inclusive. Isso aqui deve ser bem depois, logo em seguida, da cena pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa, né? Quando revelaram a identidade dele. E isso aqui é o Peter indo buscar a ajuda do Doutor Estranho. Né? Fica bem claro. Mas enfim, o que eu queria falar é o seguinte. Tem essa história do contrato do Tom Holland estar acabando, tem essa história do multiverso estar se abrindo, e o que eu acho é que talvez, lá nos bastidores, a Sony Pictures e a Marvel Studios já tenham algo combinado, talvez até com o próprio Tom Holland, sabe? Talvez um novo contrato ou algo assim. Talvez eles já tenham um próximo filme em mente. Por quê? Os filmes do Homem-Aranha, da Sony Pictures, em parceria com a Marvel Studios, deram muito dinheiro. Não tem porquê eles pensarem em parar isso, em acabar com isso. Sabe, se tá dando certo a parceria, por que não continuar? E beleza, a Sony Pictures pode continuar a fazer os filmes dela lá, Morbius, Venom 2, Venom 3, pode juntar essa galera toda, porque é multiverso agora, eles podem fazer isso. Mas continuando uma história do Homem-Aranha dentro do universo cinematográfico da Marvel, porque isso dá dinheiro. Então, como eu falei, lá secretamente nos bastidores eles podem já ter esse acordo firmado, mas não estão revelando para criar esse apelo aí. Galera, vamos assistir o final, a gente não sabe se vai ter outro, hein? Tem que ir no cinema para ver, porque não deve ter continuação, é o fim da trilogia e tal, para criar uma expectativa, criar um hype em cima do filme, quando na verdade já tá tudo planejado lá. Porque tem muito a ver isso com estratégia de marketing. Comenta aí o que você acha dessa ideia aí já, porque eu acho que possivelmente é isso que tá rolando lá. Vamos continuar aqui porque ele termina falando umas coisas bem interessantes aqui. Tom Holland adiciona que ele sentiu que essa conclusão durante as filmagens, especialmente durante uma das suas últimas cenas, um dos seus últimos dias no set de filmagens, gravando uma cena com a Zendaya e com o Jacob Batalon, que são a Michelle e o Ned Leeds. Quando a cena finalmente terminou de ser filmada, os três se pegaram bem emocionados.
E ele fala aqui: nós estivemos fazendo esses filmes por 5 anos agora. E nós tivemos um relacionamento tão incrível, nós 3, inclusive o Tom Holland e a Zendaya estão ali, né? Opa, já tem fotos aí de paparazzi que pegaram eles se beijando e não sei o que. Eles estão num relacionamento aparentemente. Mas enfim, nós estivemos um com o outro em cada passo do caminho. Nós fizemos cada um dos filmes, cada uma das tours de imprensa para divulgar o filme. Então, essa cena, que nós não sabemos se seria a última vez que nos encontraríamos numa filmagem de Homem-Aranha, foi de quebrar o coração, mas também foi muito empolgante, porque, porque também nós estamos todos nos movendo para um novo capítulo dos nossos personagens. Então, compartilhar esse momento com eles foi talvez o melhor dia que eu já tive no set de filmagens. E eu não sei se eu chorei igual daquele jeito nunca antes. Olha o que ele disse só. Ele parece que ele tá corroborando o que eu acabei de falar. Que talvez nos bastidores lá eles já tenham planos para uma continuação. Porque ele disse aqui... nós estamos todos levando os nossos personagens, basicamente, tá? Tô parafraseando aqui, para o próximo, levando nossos personagens para o próximo capítulo. Ou seja, levando os personagens para uma nova fase. Como ele disse, né? Se for continuar, seria diferente. Então, se eles estão levando para uma nova fase, que outra fase é essa? Se é o fim, se acaba, não tem nova fase. Se é o fim, pô. Então, se tem nova fase, é porque eu acho que eles já têm algumas ideias lá. Ainda ele adiciona, porque ele passou os últimos 5 anos, aperfeiçoando as suas técnicas de lançamento de teia, enfim, a última coisa que ele fala aqui é dizendo que ele tem que treinar, mesmo depois de tantos anos fazendo o Homem-Aranha, porque senão não fica bom, basicamente é isso, senão ele é chamado a atenção. Eu achei muito interessante essa entrevista dele, ainda mais porque ele fala coisas relacionadas ao fim dessa trilogia, né, que podem ter a ver com a continuação do Homem-Aranha. Vale dizer que, realmente, com o Aranhaverso sendo aberto, as coisas mudam para sempre. Porque a gente pode ter, de agora em diante, já conversei sobre isso várias vezes aqui no canal também, de agora em diante a gente pode ter mais de um Homem-Aranha nos cinemas, ganhando filmes. Aí, porque vai ter a versão do Homem-Aranha X e a versão do Homem-Aranha Y. Isso é maravilhoso para os fãs e isso vai ser possibilitado por esse filme aí, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que promete ser o filme do Aranhaverso. Comenta aqui comigo o que você achou dessa matéria aqui, desse vídeo, desse formato que nós fizemos. Muito obrigado pela sua família. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.